E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai colocar o chapéu de pesquisador para diagnosticar uma parada muito séria, uma verdadeira crise estrutural que está acontecendo todos os dias, bem na frente das nossas telas: a explosão assustadora das redes de ódio online. Para quem quer entender a urgência do que a gente está vivendo hoje, nós vamos destrinchar esse problema de ponta a ponta, desde as raízes psicológicas lá no fundo até o tratamento jurídico rigoroso que está sendo desenhado para combater tudo isso. Vamos nessa? Para a gente ter uma noção real do tamanho dessa crise, tem um número que choca logo de cara: 597 vezes. Esse é o crescimento absurdo, puramente exponencial, de conteúdos de ódio em comunidades específicas do Telegram aqui no Brasil, num recorte curtíssimo entre 2019 e 2025. É muita coisa. Não estamos falando de um aumento gradual, sabe? É literalmente uma explosão estatística de violência digital que exige atenção absoluta de todos nós. Para organizar as ideias, a nossa jornada hoje passa por 5 etapas rápidas. Primeiro, a explosão da violência digital. Depois, a psicologia da machosfera, seguida pela monetização do ódio. Aí a gente passa para os reflexos na arte e na sociedade e, por fim, a resposta jurídica urgente. Então, começando pelo ponto 1, a explosão da violência digital. E olha, essa explosão de casos é exatamente o que prova a necessidade urgente de uma regulação legal, como a gente vai ver mais pra frente. Os dados da SaferNet Brasil são muito claros e, honestamente, bem perturbadores. Lá em 2017, a gente tinha 961 denúncias de discurso de ódio e violência digital contra mulheres. Um número alto, mas 5 anos depois, em 2022, esse número saltou vertiginosamente para mais de 28.600 denúncias. É um absurdo. A internet virou, sem sombra de dúvida, um vetor estrutural em rápida expansão para a disseminação da misoginia. E a coisa fica ainda mais densa quando a gente olha para uma pesquisa do laboratório Desinfopop, da Fundação Getúlio Vargas. O estudo mapeou 85 comunidades no Telegram que são inteiramente dedicadas ao ódio. A gente está falando de agrupar cerca de 225 mil membros. O volume das conversas disparou de um pouco mais de 5 mil mensagens em 2019 para um número surreal, 3 milhões e 300 mil mensagens agora em 2025. Não é acidente, pessoal. É uma ação coordenada, massiva e extremamente radical. O que nos leva ao ponto 2, a psicologia da machosfera. Afinal, o que passa na cabeça dessa galera? A famosa machosfera é justamente esse ecossistema digital onde tudo isso ferve. É ali que se reúnem grupos que a gente ouve falar bastante hoje em dia, como incels, red pills e páginas de misoginia bem explícita mesmo. E o alerta dos pesquisadores é claríssimo aqui. Esses espaços não limitam o ódio apenas às mulheres. Na verdade, eles funcionam como uma porta de entrada super perigosa para ideologias supremacistas e grupos neonazistas. Eles pegam a misoginia, misturam com racismo e ressentimento de classe e constroem uma identidade que é totalmente baseada em hierarquia e exclusão. Tem uma observação da pesquisadora Julie Ricard, que coordenou o estudo da FGV, que bate muito forte. Ela diz que grande parte desse ódio começa, de forma muito trágica, como um ódio contra si mesmos. Olha que loucura! Jovens consomem conteúdos que destroem a própria autoestima, marcando as próprias falhas sociais naqueles formatos tipo bingos incel. Basicamente, a pressão daquelas normas sociais tradicionais de gênero, de como um homem supostamente deve ser, tá adoecendo esses caras. E aí, a partir desse isolamento psicológico profundíssimo, adivinha o que acontece? Eles projetam toda essa frustração e violência pra fora. Agora, entrando no ponto 3, a monetização do ódio. Porque, no fundo, tem sempre alguém lucrando com isso, não é? Para que um ecossistema gigante desse se sustente, existe um motor financeiro pesadíssimo rodando nos bastidores. A misoginia, incrivelmente, virou um modelo de negócios altamente lucrativo. Tem criadores de conteúdo na internet explorando ativamente essas inseguranças masculinas que a gente acabou de mencionar. Eles vendem mentorias exclusivas, cursos comportamentais, livros, infoprodutos. É a conversão totalmente deliberada da angústia desses jovens em dinheiro no bolso. É isso que sustenta a roda dessa violência girando. E aqui entra um ponto absolutamente crucial. As próprias plataformas digitais acabam sendo cúmplices de tudo isso. O discurso de ódio e a polarização geram um engajamento estrondoso. E engajamento se traduz direto em receita de publicidade. Os algoritmos dessas redes são programados para impulsionar a radicalização justamente porque é isso que prende a atenção das pessoas na tela. Isso escancara falhas severas e muitas vezes bem convenientes na moderação de conteúdos violentos e misóginos por parte das grandes empresas. Passando para o ponto 4,
reflexos na arte e sociedade. É muito interessante fazer um paralelo com a arte para entender o peso histórico disso. De um lado, temos o autorretrato cru da fotógrafa Nan Goldin, lá de 1984, feito uma semana depois dela ser brutalmente espancada, mostrando a realidade física e cruel da violência. Do outro, uma gravura famosa do Goya, O Sono da Razão Produz Monstros, que reflete aquele horror humano enraizado há séculos. O meio tecnológico de espalhar a violência hoje pode até ser uma novidade, mas a destruição da dignidade, as cicatrizes humanas que a misoginia causa são incrivelmente profundas e históricas. E os impactos sociais disso hoje em dia são simplesmente devastadores. A violência digital, gente, nunca fica presa só na tela do celular ou do computador. Ela transborda. Ela afeta de uma forma muito letal a saúde psicológica das mulheres, restringe absurdamente a participação social delas no dia a dia, normaliza o abuso como se fosse só uma piada na internet e corrói o nosso senso de segurança pública. Tudo isso prejudica radicalmente a nossa convivência coletiva. O que nos traz ao nosso último ponto, o ponto 5, a resposta jurídica urgente. É justamente por causa daquele salto absurdo nas denúncias e de todo esse impacto social que a gente viu que uma regulação legal robusta virou questão de sobrevivência. O Senado Federal brasileiro deu um passo histórico recentemente, aprovando em comissão um projeto de lei que tipifica a misoginia como crime, propondo que ela seja equiparada legalmente ao racismo. Na prática, é o Estado reconhecendo que o preconceito sistemático contra a mulher exige a exata mesma severidade e peso penal que a gente aplica para discriminação de raça ou religião. Para resumir para vocês como isso funciona na prática, a proposta da senadora Ana Paula Lobato estabelece 3 mecanismos bem firmes. Primeiro, o enquadramento criminal específico da misoginia. Segundo, impor penas super severas, variando de 2 a 5 anos de prisão, mais multa. E o terceiro, que é um avanço gigantesco, a lei permite que crimes de dano patrimonial em contexto de violência doméstica sejam processados sem depender da denúncia da vítima. Ou seja, o Estado toma as rédeas, investiga e processa o agressor por conta própria. É uma mudança gigante de paradigma. Então, o diagnóstico dos dados e da psicologia está aí, super claro na mesa. O tratamento legal, com a tipificação da misoginia, finalmente está ganhando a tração que precisa. Mas quando a gente bate de frente com algoritmos superpoderosos e plataformas globais que lucram bilhões com o extremismo, fica no ar uma grande provocação final. Como a nossa sociedade vai conseguir garantir que essas novas leis realmente tenham força para desmantelar esse modelo de negócios do ódio digital? Como garantir a proteção de verdade da nossa convivência e da dignidade humana? É uma reflexão urgente que fica para todos nós.